Bom dia, bom dia. Olá, estamos começando mais uma live patrimonial. Tudo bem? Como estão? Essa live é uma iniciativa, é uma atividade do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural, uma atividade de extensão que estamos fazendo durante esse isolamento social, durante essa pandemia, as novas realidades da universidade, das atividades universitárias. Então, estamos trazendo para vocês aqui vários temas sobre arqueologia, sobre patrimônio, atividades extremamente interessantes com convidados queridíssimos e parceiros da pós-graduação. Então, hoje, mais uma live, como eu disse, mais uma live do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural, que é uma atividade de extensão do programa e faz parte do programa de extensão de enfrentamento ao Covid-19, do CAL, né? É uma atividade para realizarmos durante nossa nova realidade. O tema da nossa live de hoje é cultura popular, pressupostos e implicações, e vamos ter como convidado o nosso queridíssimo professor Wilson Penteado. Eu vou só esperar ele entrar para poder convidá-lo para dividir seus conhecimentos conosco, que são grandes e super interessantes. Só estou aguardando o professor Wilson entrar. Oi, Tayane. Oi, Renato. Sejam bem-vindos a nossa mais uma live patrimonial. Só estou aguardando o professor Wilson entrar para que eu possa convidá-lo para a gente iniciar o nosso bate-papo, tá bom? Para os que estão chegando agora, como eu disse, essa é uma live, mais uma live patrimonial que está sendo realizada, que é uma atividade de extensão do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da UFRB. E hoje, o tema da nossa live será cultura popular, pressupostos e implicações. E quem vai explanar esse conhecimento para a gente hoje é o professor Wilson Penteado, que é graduado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Antropologia Social pela Unicamp, é o professor de Arqueologia, de Antropologia do CAL, da UFRB, no Centro de Artes, Humanidades e Letras, é o professor do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, professor do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural. Eu vou chamar já o professor para a gente começar a nossa live. Professor, aí o senhor aceita para a gente começar? Olá, professor, bom dia. Olá, Carol, bom dia, tudo bem? Estou bem, o senhor? Tudo bom, tudo ótimo. Que Bom bom. dia também a todas as pessoas que vão nos acompanhar nessa atividade, né? Sim. Eu gostaria de agradecer ao senhor por aceitar o convite para dividir seus conhecimentos, que são grandes, né? Eu, como sua aluna, sou suspeita para falar que suas aulas são excelentes e tenho certeza que a live será interessantíssima. Muito Obrigado. obrigada. Eu estou aparecendo direitinho aí na tela porque para mim está escuro. Ah, Eu não tô me vendo, mas se está tudo bem aí, ótimo, a gente pode prosseguir. tá aparecendo direitinho. Seu som tá ótimo, a imagem também tá ótima. Ah, então tá, ótimo, maravilha. Se o senhor quiser começar, já pode começar. Ou se o senhor quiser aguardar mais um pouquinho para algumas pessoas entrarem. É que o Uhum. Instagram demora para poder repassar que a gente iniciou uma live. Mas se o senhor quiser começar, estamos aqui. Eu não sei o que é melhor a gente fazer.
porque a minha ideia, Carol, bom, esse tema que eu escolhi, né, cultura popular, pressupostos e implicações, eu quero dividir a minha fala justamente nisso, assim, falar um pouco dos pressupostos, né, e depois das implicações. Enquanto o pessoal está chegando, eu gostaria de agradecer, né, imensamente, assim, dizer da grande satisfação de poder estar com você nessa manhã, né, a gente falando de um tema que é um tema que parece, a princípio, óbvio, né, e todo mundo fala sem maiores preocupações ou sem maiores problematizações, então é um tema legal para a gente poder debater, as pessoas tirarem dúvidas e levantarem questões, né, obviamente, e então, ao mesmo tempo, né, dizer dessa satisfação de estar com você, com vocês nessa manhã, também agradecer, né, imensamente a coordenação do PPGAP, do nosso programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural, que me fez esse convite e que eu aceitei com muita alegria, porque é um tema que, embora importante, embora esteja no discurso das políticas culturais, das políticas patrimoniais, embora haja toda uma tradição no campo da antropologia, das ciências sociais sobre a cultura popular, é um tema que requer sempre muitas reflexões, né? Muitos debates. Bom, de todo modo, também a gente pode ir começando, né, fazendo esse esquenta temático e depois abrir talvez para algumas questões, né, algumas reflexões. Sim, podemos começar então. Então, ótimo. Eu vou fazer uma fala que eu julgo introdutória, Carol, talvez de uns 30 minutos, não passando disso, porque eu acho que a ideia mesmo é a gente poder, enfim, levantar questões e reflexões sobre isso, tá bom? Então, olha, cultura popular é um termo que existe há muito tempo, né? A gente pode, no século XIX, os estudos, essa preocupação sobre o popular, sobre o que seria uma cultura própria do povo ou de segmentos populares, né, começa a se tornar cada vez mais sistematizado, né? Quer dizer, essa prática de estudar aquilo que se entendeu como cultura de folk, né, do povo, quer dizer, a cultura popular, a cultura típica de segmentos populares, das camadas populares, né? Então isso ganha uma sistematização no século XIX, sobretudo na Europa, quando surge uma proposta da criação de uma sociedade do folclore, né? Vários intelectuais, vários estudiosos preocupados não só em conhecer e registrar coisas do povo, coisas que seriam supostamente do povo, mas também, através do registro, tentar salvar essas coisas, essas práticas que eram tidas como antiguidades. Na verdade, a gente está falando de uma coisa do século XIX, mas remonta a um período anterior ainda, ao século XVIII, quando começa toda uma discussão de separar o erudito e o popular, e isso vai ganhando cada vez mais força, né? E o ápice é justamente com essa criação de um campo do saber entendido como folklore, o saber do povo, né? A cultura do povo. Então, a noção de cultura popular ela vai ganhando força nesse contexto. E no Brasil chega com muita força, né? No finalzinho do século XIX, início do XX, primeiro com os folcloristas, mas depois vários intelectuais vão se debruçar sobre essa temática da cultura popular, né? Sejam cientistas sociais, depois museólogos, alguns historiadores. Então, é um tema que, na verdade, passa por vários campos do conhecimento, por vários campos disciplinares. Mas, então, indo ao ponto do que queremos, né?
pensar os pressupostos e as implicações do termo cultura popular, da ideia de cultura popular, vamos começar pelos pressupostos, né? A cultura popular, quando se fala em cultura popular, né, se pensa, ela se cristalizou assim, se consolidou assim, cultura popular como sinônimo de cultura do povo, né? Então, a cultura popular, ela não existe em si. Ela é um termo inventado, é uma ideia inventada. Então eu comecei nesse iniciozinho falando um pouco desse contexto. Olha, lá no século XIX surge essa preocupação, né, de maneira mais detida, mas ainda antes do século XIX já havia uma separação entre o que seria, né, no pensamento, no discurso de alguns intelectuais, entre o que seria uma cultura erudita, o que seria uma cultura popular. Então é uma ideia inventada, é uma ideia construída, e é um termo construído e inventado que ganhou uma força enorme, tanto entre os intelectuais, quanto entre pessoas voltadas mesmo a essa missão, né, colocada a missão de salvar aquilo que seria do povo, aquilo que seria popular, né, enfim. A cultura popular, então, entendida como cultura do povo, seria, né, na sua concepção, no seu pressuposto, pensada como uma cultura própria dos grupos, que hoje a gente chamaria dos grupos subalternos da sociedade, né? Seriam as camadas mais populares, né? Quer dizer, a classe trabalhadora, sobretudo os trabalhadores no meio rural, mas também no meio urbano, ou seja, seriam os grupos subalternizados. Qual é a grande questão? E aí, né, a preocupação em documentar essa cultura popular, esse saber popular, que já automaticamente era entendido como antiguidades populares. A cultura popular, o saber popular, ele já foi na oposição com o saber erudito, já foi pensado, já foi concebido como antiguidade, como sobrevivência, como aquilo que não seria passível de mudança, de dinâmica. É como se tivesse ficado estagnado ali e resistindo aos processos de mudanças sociais. Processo de industrialização pelo qual passou a Europa. Inclusive, essa ideia de folclore surge muito disso. Né? Lá na Europa, dizendo, olha, revolução industrial, industrialização, tudo mudando, tudo se transformando, muitas coisas do povo se perdendo. Precisamos registrar. E aqui no Brasil, não foi diferente. Né? Na década de 30, quando começa o processo de industrialização de maneira mais acirrada, nos anos 50, quando há um projeto mesmo, né, se consolidando de urbanização já bem antes, né, mas de urbanização e industrialização, a era JK e tudo mais, você tem essa preocupação ainda maior, né, em querer registrar as coisas do povo que estariam resistindo a mudanças, a transformações, e que, portanto, era preciso documentá-las e salvá-las. Qual é a grande questão aí, né? Então a gente está falando de uma ideia que foi inventada, né, num determinado momento da história, que é a cultura popular, entendida como cultura do povo, a cultura do povo como um saber, né, um saber que tem a ver com sobrevivências. Partia-se do pressuposto de que essa cultura popular, né, era preciso entender a cultura popular porque os grupos subalternos não seriam capazes de criar literatura. É como se fosse assim, a literatura estaria para uma cultura erudita, assim como os saberes populares, as fábulas, as lendas, as parlendas, os cantos, as rezas, né, as cirandas, estivessem para os grupos subalternos. Sim. Então a gente parte de um suposto, né? Então os estudiosos, aqueles primeiros estudiosos voltados para estudar a cultura popular, eu estou falando aqui dos primeiros estudiosos, mas eu quero fazer uma grande provocação, Carol, né? De que, na verdade, quando se fala em estudo das culturas populares, esse ranço, né, de uma sobrevivência, de que se está olhando para algo que está resistindo ao tempo,
Isso está muito presente ainda hoje, está muito forte. Né? Se a gente pega algumas pesquisas, ou mesmo sem ser pesquisas, alguns discursos, algumas impressões, pessoas que vão ver o samba de roda, ou que vão ver uma roda de capoeira, parte dessa ideia, tá aí desde muito tempo e está resistindo. Né? Então, você tem esse discurso da cultura popular como sendo uma sobrevivência. Do ponto de vista de pesquisa e de análise, qual seria o grande problema, né, de olhar a cultura do povo, a cultura dos grupos subalternizados, como cultura popular, nessa concepção de sobrevivência, de antiguidade? Nós temos dois problemas principais. Um tem a ver com as origens. E o outro tem a ver com a reificação ou a coisificação da cultura. O que eu estou querendo dizer com isso? Há uma tendência nos estudos, né, em alguns estudos, ou em alguns discursos, melhor dizendo, não vou dizer estudos, mas em alguns discursos, né, voltados à cultura popular, de, primeiro, querer pensar as origens. Isso é muito comum, a gente vê muito isso no cotidiano. Né? Foi muito engraçado porque um dia eu estava, faz tempo isso, eu estava almoçando num restaurante e tal, no Recôncavo, e tinha um grupo de estudantes de um determinado curso e tal, né? E esses estudantes, eu acho que eram estudantes de vários cursos, inclusive, mas todos eles da UFRB, e eles pediram uma maniçoba. Eles estavam comendo uma maniçoba. E começou uma grande discussão sobre as origens da maniçoba. E eu fazendo meio que uma espécie de observação de campo ali, né? Porque eu queria falar outras coisas e com os meus amigos e tudo, mas meu olhar ficou hipnotizado por aquela discussão. Porque eles falavam com tanta segurança e com tanta clareza, não, a maniçoba é indígena. Não, mas a maniçoba é africana. Não, mas a maniçoba... E aí deu vontade de dizer, não, gente, como uma maniçoba? Maniçoba é o aqui e agora. Maniçoba é o que vocês estão comendo aqui em São Félix, né? Mas, enfim, uma grande preocupação com as origens. Isso é típico de um determinado discurso sobre o popular, né? De dizer, bom, mas veio de onde? O samba veio de onde? É da África ou do Brasil? A capoeira veio da África ou do Brasil? O jongo, né? Então, essa preocupação é forte, exagerada com relação às origens. Esse é um problema. E eu já vou dizer daqui a um pouquinho por que é um problema. Né? E a outra coisa é tomar a cultura popular como coisa, como algo reificado, como um objeto identificável. Né? Por que são dois problemas constatados? Ora, se eu digo que há uma determinada prática, né, que está sobrevivendo ao tempo, que pode morrer a qualquer momento, e é uma prática identificável como própria de um grupo, como sobrevivência de um grupo, eu estou entendendo que aquela prática cultural, primeiro, ela tem uma origem, ela surgiu num lugar único, ela não sofreu influências, cruzamentos, atravessamentos de outros contextos culturais, né? E ela estaria ali, identificável, firme e forte, resistindo. Isso é um problema. Por que é um problema logo de cara? Primeiro, a gente não tem como saber as origens. Né? A antropologia já nos mostra, inclusive, que não tem... Sempre quando a gente diz a cultura brasileira, a cultura indiana, a cultura... Nós estamos falando de uma abstração, de uma ideia criada para nos ajudar a compreender uma dada realidade. A cultura em si, a cultura como coisa, como substância, não existe. Né? Por quê? Porque ela é feita de atravessamentos, principalmente em contextos de guerra. Né? Imagine em contextos de guerra. A história do Ocidente, do Oriente, mostram isso. Né? Quer dizer, como a Europa foi adotando uma série de objetos, de práticas e etc., no cruzamento com outros povos inimigos. Né? O número indo-arábico, o talher, a lima da Pérsia e tantas outras coisas.
né? Então não tem como a gente falar, aquela cultura é assim, ela teve uma origem assim. Não. A vida, os costumes, as práticas são feitas de atravessamentos culturais, né? Então, aí está o problema das origens. Por isso que uma das primeiras coisas que eu acho que é importante dizer precisamos focar muito mais na dinâmica das práticas sociais do que nas origens. As origens pouco importam nesse sentido, né, numa perspectiva de uma antropologia social, de uma antropologia cultural. Claro, eu vou dizer em referenciais, né, por exemplo, eu estudo jongo. No jongo, né, que é uma dança, uma dança com melodias de difícil decifração, etc., você tem palavras, né, que são identificadas como da África Central. Então, essas palavras, elas persistiram, elas estão aí. Elas persistiram ao longo do tempo, né? Estão aí. Só que isso não significa dizer que o jongo não tenha passado por mudanças. Eu falo em referenciais que são atravessados, que são mantidos, mas que podem ser abandonados, que podem ser ressignificados. Né? Então, é complicado tomar uma prática a partir da ideia de origem. Você pode falar em referenciais que foram constituindo processualmente, historicamente, uma dada prática. Mas remetê-la a uma origem, né, isso é muito limitante, é muito complicado. E outra coisa é tomar a cultura como coisa. Né? Outro aspecto, vamos dizer assim, para não ser repetitivo, é tomar a cultura como coisa, como algo reificado, como um todo, integrado, identificado, coerente, e que a gente consegue fazer uma descrição e dizer, foi assim desde sempre. Então, a concepção, né, de cultura popular, né, pensando nos seus pressupostos, é altamente problemática, complicada por isso. Porque o discurso se volta para a ideia de origens e se volta para a ideia de uma coisificação. É por isso que quando as pessoas olham para o samba de roda, quando eu digo as pessoas, eu não estou dizendo necessariamente pesquisadores, né? Mas eu estou dizendo pessoas leigas. Porque é isso, nós somos leigos em relação à grande maioria das coisas do mundo. Nós somos especialistas, né? Uma parcela mínima do que estudamos. Você está fazendo um mestrado em arqueologia e patrimônio cultural, você é especialista nisso. Uma espécie de perita nessa discussão e alguma outra possível formação que você tenha. Mas você não vai saber tudo sobre circuitos elétricos, sobre a maneira como determinado tecido é constituído, e assim por sobre a cultura chinesa. Então, somos leigos em relação ao restante das coisas do mundo. Então, uma pessoa, por exemplo, que seja leiga em relação aos estudos da crítica cultural e etc., né, vê muitas vezes o samba de roda ou outras práticas como uma sobrevivência. O samba está desde muito tempo aqui, ele sobreviveu, ele não mudou e ele tem uma origem. Né? Enfim, então esse é um problema. Qual é a grande questão? E aí entra uma perspectiva crítica dos estudos em relação aos estudos sobre cultura popular. Eu comecei a falar sem parar, Carol. Você quer me interromper? Não, pode continuar, tá ótimo, professor. Posso continuar? Pode. Então tá legal. Você sabe que esse meu ritmo, né? Eu escorrego um pouco, e aí se não me sinaliza, eu não paro. Tá excelente. Então. Não se preocupe. Que bom. Então tá. Então o que acontece? Esse jeito, né, de entender a cultura popular como sobrevivência, como uma coisa e etc., né, passou, vamos dizer assim, por análises críticas de antropólogos, de alguns historiadores e de pessoas que passaram a compreender de maneira crítica a noção de cultura popular. Não foi abandonar o termo. Ele continua muito útil e a gente vai entender por quê. Mas passou-se, né, a buscar compreendê-lo em termos mais críticos, em termos mais problematizados. Então, uma das grandes questões que foram colocadas, né, ao longo do tempo, com relação à noção de cultura popular, né, diversos sociólogos, antropólogos, enfim, investiram nessa discussão né, sobre a crítica ao termo,
Primeiro, então é preciso ressignificar essa obsessão pelas origens e essa visão de entender a cultura como uma coisa. Então, um dos passos a serem seguidos a ser seguido, né? Um dos passos a ser seguido é justamente considerar o contexto social de uma prática. Então, mais importante que o samba é o que os sambadores têm para dizer, por exemplo. Por que eles constituem o samba daquela maneira e não de outra? O que eles elegem como tradicional? O que eles elegem como interdição? Né? Por isso que ideias como tradição, como memória, como identidade, são altamente complexos e problemáticos. A gente não pode partir dessas categorias como se fossem categorias dadas desde sempre. É preciso entender o que as pessoas estão entendendo por aquilo. Né? Então, considerar o contexto social é fundamental. E por que é fundamental? Porque quando eu considero o contexto cultural, eu considero, inclusive, relações de poder. Porque nós estamos falando, todas as vezes que eu falo de uma cultura popular, eu estou pressupondo que essa cultura faz parte de uma camada específica, que é a camada popular. Que a gente pode ler em termos de classes sociais. Eu estou falando, então, de uma cultura que é típica de uma classe social, que é uma classe subalternizada, uma classe explorada, uma classe com poucos recursos materiais. Né? Então, eu preciso falar de relações de poder nesse processo. A ideia do tempo entendido como processo histórico, essa é outra coisa. Ao invés de pensar em termos de origens, é muito mais oportuno pensar uma dada prática cultural em termos de processos históricos. Né? Como ela se constituiu processualmente ao longo dos tempos. É interessante também, quando a gente está falando em cultura popular, pensar na cultura entendida em termos atuais de existência. E não como algo fóssil, fossilizado, que ficou estanque no tempo. Né? Não, é algo que interagiu e passou por atravessamentos, como eu disse, etc. Não são simples sobrevivências. Né? E então é preciso pensar a cultura popular enquanto processo dinâmico e atual numa sociedade que está dividida em classes com interesses antagônicos. Isso é importante. Né? Os professores Ayala, o casal, né, Ayala, que são estudiosos da área da cultura, enfim, há décadas, né, também compõem essa visão de pensar a cultura popular em termos dinâmicos, assim como o professor Antônio Augusto Arantes, né, que escreveu na década de 80 um livrinho chamado Que é Cultura Popular, essa ideia de pensar a cultura em termos atuais, né, de contextos sociais atuais. Então, veja, falamos dos pressupostos e agora vou falar das implicações. Qual seria o problema, né? Ou quais seriam as implicações de pensar a cultura popular? Quando eu falo em cultura popular, necessariamente eu tenho que pensar em relações desiguais de poder. Né? E aqui é que eu vou ser um pouco mais crítico em relação a uma certa visão romântica que ainda se tem sobre cultura popular, uma concepção de que cultura popular é algo lindo de se ver e que está, vamos dizer assim, numa sociedade coerente, onde as pessoas praticantes do popular seriam heróis, né, que estão mantendo aquela cultura viva. Na verdade, falar em cultura popular é falar em relações desiguais de poder. Essas pessoas que mantêm, né, as determinadas práticas culturais em atividade são, evidentemente, heróis. São pessoas que têm um grande valor social. Agora, junto a esse discurso, é preciso agregar valor ao que eles fazem. Que enquanto o que eles fazem for entendido como popular, como aquilo que é popular, não se terá a devida valorização enquanto processo artístico, criativo, né, que é típico dessas atividades. Por exemplo, quando a gente fala na realidade dos sambadores, dançar o samba e cantar o samba não é para qualquer um.
Sim. Isso é para iniciados. Isso envolve talento, envolve predisposição, envolve uma série de características que são típicas do processo criativo da cultura, né? Quando eu digo que isso é cultura popular e tudo bem, essas pessoas, eu já estou me adiantando aqui com alguns exemplos, né? Mas essas pessoas, numa sociedade que é desigual, essas pessoas continuarão compondo a base. Não serão entendidas como, por exemplo, merecedoras de uma remuneração digna numa festa de largo, né? Num grande ato público, que é o que a gente sempre vê. Então, paga-se um cachê merecido para uma banda, para uma cantora que está na grande mídia e etc., né? E não chega a se pagar o valor de 1% para todo o grupo de uma determinada prática considerada popular, como samba, como jongo, enfim. Então, esse é o grande problema. Entender a cultura popular como sobrevivência e os seus praticantes como pessoas que estão fazendo um grande bem para a cultura humana, né, é fechar os olhos para essas relações de poder e de exclusão. Né? Então, eu coloco como uma relação perversa. E é uma relação perversa que tem uma origem, como o próprio professor Antônio Augusto Arantes coloca, entre o fazer e o saber. É como se você tivesse uma relação em que os produtores do popular fossem aqueles que fazem. Né? E você teria uma classe média de entendidos, de universitários, etc., que seriam os que sabem. Então você tem uma relação verticalizada entre os que sabem e os que fazem. Né? E a origem do problema estaria aí. Voltando, né, para essa nossa discussão, em que eu dizia de uma relação perversa, sobretudo no que diz respeito à remuneração, a esse mercado, né, da arte, se a gente pode dizer assim. Aí tem uma outra discussão, né, que a gente até fez no componente de teorias socioculturais na semana passada, entre a arte, a universalidade da arte, o particularismo e tal. Mas, enfim, nesse mercado dos bens artísticos e simbólicos, etc., aquilo que é popular é altamente desvalorizado em termos de reconhecimento e de remuneração. E eu não estou dizendo só de remuneração, de reconhecimento também. Porque muitas vezes esses grupos, com as suas artes, são colocados numa escala menor para fazer um esquenta para a grande cantora que vai se apresentar no palco. São aqueles que... Né? Então você tem uma escala, né, desigual entre o que é o popular, né, e aquilo que é tido como algo profissional, né, algo... Porque o grande problema é porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, a cultura popular é entendida como espontâneo, como aquilo que não precisa de investimento, acontece espontaneamente. Isso está posto na história do termo, né, ao longo dos anos e até hoje. Então é aquilo que é espontâneo, então faz de qualquer jeito, mas não é de qualquer jeito. Os sambas, as músicas desses grupos têm autoria. Sim. Né? Tem autoria, as pessoas assinam o seu samba, uns são de domínio público, outros não, né? E é uma lógica própria disso operar, então não tem a coisa da espontaneidade, né? É muito complicado pensar nesses termos. Então você acaba tendo uma hierarquização das práticas sociais, onde se valorizam algumas práticas e se desvalorizam outras. No caso, sempre o popular, aquilo que recebe o nome de popular, sofre a desvalorização. Né? E aí, o que é mais perverso ainda? Você tem uma desvalorização das práticas e, consequentemente, dos praticantes nessa relação. Né? Quando muito, você tem um outro jeito de equacionar a situação, que é uma valorização da prática e uma total desvalorização dos seus praticantes. Então, se tem o samba ou se tem a capoeira, né, como uma prática importante para a nação brasileira, etc., etc., mas os praticantes não são necessariamente
reconhecidos como se deveriam. Um exemplo clássico que eu pesquisei, o jongo, vou falar, né, de um exemplo do qual eu pesquisei. O jongo, uma dança que envolve cantos, maravilhosa, que tem toda uma história, que compõe a nação brasileira, a cultura, o mosaico da cultura brasileira. Então, você tem todo um discurso de valorização do jongo. Só que no plano concreto vivido, os jongueiros, negros, pobres, moradores de bairros periféricos, continuam sofrendo racismo, continuam sofrendo desemprego, continuam sofrendo... Então, se tem uma questão que é muito complicada, né, quando a gente fala nessa questão, porque é preciso inserir os sujeitos praticantes nesse processo de valorização também. E aí a gente vê no cotidiano, no dia a dia, para encerrar, né, porque eu já vi aqui que eu falei durante 28 minutos, então já estou encerrando, mas assim, para dizer que no dia a dia a gente vê isso de uma maneira muito evidente. Quando eu fazia campo, por exemplo, foi uma experiência de campo que eu fiz num quilombo chamado São José da Serra, no interior do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, a foto do card da divulgação dessa nossa live é uma foto que a coordenação do curso, assim, sensivelmente selecionou para estar no card. Foi uma foto que eu tirei de um trabalho de campo que eu fiz desse quilombo, né? E no dia anterior, havia chovido muito. E o acesso para o quilombo é uma rua de terra, né? Então, como choveu muito, estava tendo deslizamento. Então, não era qualquer... ônibus não subia. Então, tinha uma coisa assim, né? Você tinha alguns tipos de carro que subiam, outros não. E são 13 quilômetros de caminhada, enfim. E aí, o grande dilema era quem sobe para o quilombo, para a festa que estava tendo, e quem fica. E aí, uma promotora cultural, articuladora, sei lá, né, o que ela era, mas era alguém que estava ali articulando e tal, o discurso dela era muito evidente. A gente já tem um grupo de jongueiros lá em cima, no quilombo, então tá ok, tipo assim, a gente garante a apresentação do público. Quem pagou, sobe. A gente vai fazer um esquema de vans e tal, então quem pagou, sobe. Os jongueiros que ficaram aqui, depois eu vejo o que eu faço com eles. Jogo eles num 4x4. Então, assim, é de um desrespeito, de uma falta de consideração tremenda. Então, você tem um discurso altamente discrepante. O jongo como patrimônio maravilhoso da nação brasileira, mas os jongueiros, eu coloco um 4x4. Né? Então, você tem questões assim, que são muito complicadas. Ou, por exemplo, relatos de vários... Isso está em vários estudos, né? E em campo eu ouvia muito isso também. Então, se vai, faz uma apresentação e recebe como cachê sanduíche e mortadela. Enquanto você tem uma banda, uma equipe que está sendo contratada, né, valorizada para aquele serviço. Então, muitas vezes, os grupos populares são recebidos com tratamento nesse sentido, ou cachês irrisórios, né, para participação em determinadas produções. Então, isso é muito complicado. Considerações em relação a essa coisa da cultura popular, né? Eu acho que as práticas entendidas como cultura popular são modos de vida. Pelo menos é assim que eu e uma série de outros estudiosos entendem a cultura popular. São modos de vida específicos, né, de determinados segmentos, mas são modos de vida. Não dá para entender a cultura como coisa. São modos de vida, são pulsão de vida. Quando você pede o depoimento de alguém do samba, do jongo, da catira, né, tem aquela coisa da emoção, os olhos marejam. Por quê? Porque tem histórias que rememoram famílias, a infância, etc. Então, aquelas práticas, né, são modos de vida que aguçam olhares, que emocionam, né, mas isso tem a ver com vida de pessoas, com existência. Ninguém mantém o samba, ou mantém a capoeira, ou mantém o jongo do nada. Mantém porque são coisas caras para a própria vida. Tem a ver com a própria existência, tem a ver com o modo como está no mundo. Né? Então, eu acho que
quando a gente fala de cultura popular, então, pensar esses modos de vida, né? Pensar sobre aspectos da vida humana, suas contradições, desigualdades, mas também sobre sonhos, visões de mundo, arte, processo criativo. Ou seja, estudar tais aspectos. Quando a gente estuda a cultura popular, é preciso entender o que as pessoas dizem sobre elas mesmas, né? Então, quando a gente estuda tais aspectos, procurando entender o que as pessoas dizem sobre elas mesmas, para pensar uma frase de Goethe, é um caminho interessante para acessarmos parcelas da experiência humana, né? Sobre o que se diz, sobre o que se disse, sobre o que se vive, sobre o que se viveu, sobre o que se sente, sobre o que sentiu, em algum lugar da existência humana. Então, o termo cultura popular ele continua apropriado, mas ele precisa ser entendido com muito cuidado e com uma série de ressalvas críticas. Eu acho que é mais ou menos esse o papo. Realmente. Professor, tem um comentário de Paulo Ricardo que ele fala sobre essa desvalorização da cultura popular, que em Cachoeira, todo ano, isso acontece no São João, né? Os grupos de samba de roda, por exemplo, são colocados na programação no período da tarde, ou bem mais cedo, antes das bandas principais, ou até os cantores regionais, locais, né? Que são colocados como no início mesmo da programação, né? Nem antes do artista principal, às vezes assim, 7 horas da noite, que a gente sabe que não tem um grande público, né? Ainda mais uma festa como São João. E é realmente muito triste. Eu tenho até uma pergunta para o senhor sobre que a gente, por exemplo, no nosso cenário de Cachoeira, né, que é onde estudamos e onde vivemos, e que pensando nesse aspecto do samba de roda, por exemplo, vou dar esse exemplo do samba de roda, que o de Dona Dalva é muito conhecido, mas nós temos outros sambas de rodas em Cachoeira, né? E que muita gente, inclusive eu, me coloco nesse lugar, nunca ouvi falar. E aí, quando a gente vai conhecer mais um pouquinho, esse samba de roda é conhecido mundialmente, assim. Faz várias turnês fora do Brasil. Como é essa relação que o senhor pensa? O senhor pensa de uma forma problemática ou não? Ou se é imbuído mesmo nessa questão da desvalorização que temos com a nossa cultura popular? Uhum. Você fala da diferenciação entre os grupos, né? De uns estarem mais em evidência e outros... Então, Carol, na verdade, isso marca assim, a experiência dos grupos populares, né? Isso a gente vê... a gente sempre vê isso. Uns se destacam mais, outros menos. E aí, por uma série de razões específicas e contextuais, né? Porque às vezes tem isso de um grupo ter ciúmes de outro, porque um foi chamado para entrevista e outro não, né? Então isso acontece muito. Mas eu acho que para pensar em termos de classe, inclusive, né? De classe social, o mais interessante, e eu estou vendo esse movimento acontecer em várias partes, né, do Brasil, esses grupos se unindo muito mais, se unindo em associações, meio que unindo forças, entende? Porque para além dessa disputa, qual é mais conhecido, qual é mais famoso, qual é tido como tradicional, qual é, né, qual é mais visibilizado pela mídia, qual é menos invisibilizado, tudo isso acontece, isso faz parte das relações, né? Das relações sociais. Mas esse ponto é importante que você toca, porque assim, não se pode, os grupos devem, para além dessas diferenças entre eles, é preciso que haja uma articulação mesmo, assim, para se colocarem, né, enquanto um segmento específico, sabe, de uma dada prática, como sabedores de uma dada prática. Porque e isso eu acho que está acontecendo, assim, né? Várias associações, várias articulações envolvendo os grupos. Assim, eu acho que é preciso cada vez mais que esses grupos invistam nisso. Sim. A gente também tem uma pergunta da professora Suzane, que ela fala: o que pensa da regionalização nos estudos da cultura popular? Ah, Suzane também está nos ouvindo. Legal, Suzane, abraço.
Regionalização em que sentido? Assim, eu queria que Suzane Ela explicasse falou, mais ela a comentou regionalização. depois e folclorização. Não sei se é nesse sentido. Talvez a regionalização, no sentido de algo que seja típico de uma região, não peguei bem. Mas aí Suzane complementa, né? Mas a folclorização é uma coisa complicada, né? Uhum. Falando dessa segunda parte da questão de Suzane. A folclorização é uma coisa complicada, justamente por isso, né? Porque está bem ligada a essa questão daquilo que interessa muito mais a prática do que os praticantes, aquela ideia de algo que está ali desde muito tempo, que está sobrevivendo. Vejam, pessoal, que quando eu digo assim, olha, as culturas são dinâmicas, eu não estou dizendo que não haja um esforço de permanência desses grupos. Sim. É muito difícil manter esses grupos. Inclusive, por exemplo, muitos grupos que vão lidar com a coisa da indumentária, a gente vê muitas reclamações. Por exemplo, os sambadores ali da região de São Francisco, né? De vários lugares, mas é porque eu me lembrei de um exemplo etnográfico. Falando dessa coisa mesmo do esmero em relação à indumentária e da dificuldade que como é que se consegue, né, adquirir a roupa do grupo, a roupa daquele... Ou então as festas, né? As festas que geralmente são festas grandes, como Festa do Divino, a Festa de Santo Antônio, em que se faz comida, em que você tem uma despesa. Então, muitas vezes, eles vão negociar com os gestores locais, com o poder legislativo, para ver se consegue uma força e tal. E muitas vezes não se consegue, em outras se conseguem. Então, vejo que é uma dificuldade muito grande, inclusive para manterem os grupos, manterem as práticas. Então, isso é resistência, mas isso não tem a ver com permanência fixa do grupo, sem interferências, atravessamentos e revisões de valores. Sim. Ela falou que era sobre a folclorização, sim, a folclorização regional, talvez. Aham. Folclorização regional. Na verdade, isso já era uma preocupação dos folcloristas desde muito tempo, né? Tem essa coisa de que o que é típico do folclore de São Paulo, o que é típico do folclore da Paraíba, o que é típico do folclore do Rio Grande do Sul, né? Você tem isso. Você tem especificidades que são regionais, né? Existem especificidades que são regionais. Agora, uma coisa interessante, Suzane, e demais colegas, né, que estão nos acompanhando, uma coisa interessante é como determinadas práticas que são entendidas como nos limites de uma dada fronteira, de um estado, por exemplo, guardam profundas semelhanças, tanto performáticas, o modo de dançar, ou às vezes a própria letra da música, ou a melodia, né? Ou o próprio processo, a constituição histórica, guarda uma grande intimidade com práticas de outros estados, né? Então a gente vê muito isso acontecer. Eu acho que o próprio contexto, se a gente for pensar Bahia e Sergipe, quando pensa-se o samba e etc., e que a gente vai para documentos históricos, a gente vê inclusive a confluência entre essas práticas, né? Por exemplo, o que se tem hoje como o samba da Bahia. Mas o que era Bahia séculos atrás? Você tinha uma outra configuração geográfica, territorial, mas para além disso também as trocas, né, os atravessamentos das práticas culturais. Alguém está alguém sai da Bahia e vai para um jongo, e lá no jongo vê algo interessante ou vê um termo, né? E não é que copia ou replica para o samba, mas aquilo inspira para um processo criativo no universo do samba e vice-versa. Então é uma discussão interessante, né? Sim, sim. Gente, alguém tem mais alguma consideração? A gente já está chegando quase no final da nossa live, porque o Instagram ele só libera 1 hora pra gente, assim, né? Então já são 10h50. O senhor pode fazer suas considerações finais. Até agora,
A professora Suzane comentou que essa perspectiva que o senhor coloca é muito interessante, que ela provavelmente está satisfeita com sua explanação, e se o senhor quiser, pode fazer suas considerações finais. Tá. Né, eu acho que é isso, assim, é um tema que requer várias discussões, então eu queria agradecer muito, né, a você, Carol, as pessoas que nos acompanharam aqui, a oportunidade que o PPCAP nos deu para estar falando, né, dessa temática na manhã de hoje. E eu acho que é isso, assim, é bacana que a gente continue refletindo e pensando sobre essas coisas, né? Porque são coisas interessantes assim para serem refletidas, pensadas, não só em termos de pesquisa, mas também em termos de discurso. Né? Quando a gente olhar para uma determinada prática, não entender aquilo como uma sobrevivência, ou entender o samba como mais importante que os sambadores. Sim. Né? E, enfim, eu acho que é um pouco nesse sentido aí, que a gente possa ter outros diálogos, né? Sim. Com essa temática. E é muito, muito contemporânea essa discussão, né? É sempre importante a gente discutir, pensar sobre a cultura popular e como ela tem sido realmente, como o senhor falou, desvalorizada. Uhum, sim, é isso mesmo. Então, professor, mais uma vez, em nome do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural, sua casa também, eu lhe agradeço pela presença, por essa fala incrível, é muito bom. Como eu disse no início, eu sou suspeita para falar que suas aulas realmente são incríveis. E falar para o pessoal que está assistindo que isso foi uma pequena amostra e que se vocês quiserem mais sobre isso, vocês podem se inscrever. O processo seletivo está aberto até o dia 31 de outubro, o processo seletivo para uma nova turma de mestrandos do programa de Arqueologia e Patrimônio Cultural. Então, todo o processo vai ser 100% online. Se vocês quiserem, deem uma olhada lá no site da UFRB, ufrb.edu.br/ppgap. Então, desde já estejam convidados a participar desse processo. Então, professor, muito obrigada. Foi muito interessante sua Obrigado. fala, viu? Adorei. Até mais tarde na Até, aula. até mais tarde. Tá Beijo, bom. professor. Tchau, Tchau. pessoal. Tchau, tchau. Gente, então é isso. Finalizando a live. Muito obrigada por estarem presentes aqui. Em nome do Programa de Arqueologia e Patrimônio Cultural, agradeço a presença de todos. Nós temos um canal no YouTube, então vão lá no canal no PPGAP, se inscrevam, ativem o sininho, curtam os vídeos, tem os vídeos lá de todas as lives que fizemos aqui pelo Instagram. Então, curtam a página também do PPGAP, acessem o site, vejam sobre o processo seletivo que está em aberto, que vai ser que em razão da pandemia vai ser 100% online. Então, e curtam bastante, não esqueçam de ficarem ligados nas próximas lives do PPGAP, viu? Que acontece em todas as terças-feiras, às 10 horas. Então, um beijo e até a próxima. Tchauzinho.